Apresento aqui o Dr. Marcel Solimeu, economista, diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo, e o Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Amaral, advogado, especialista em direito tributário e membro do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial de São Paulo. Solimeu, eu falei há pouco para o telespectador a respeito dos impostos indiretos. Eu sei que você tem muitos estudos e conhece bastante essa questão do imposto indireto, que normalmente o público não sabe, inclusive, que está pagando. Me dê alguns elementos a respeito dessa questão. Bom, realmente o imposto indireto, muitas vezes o contribuinte, aí na figura de consumidor, ele não sabe que está pagando e quando sabe que paga alguma coisa, não sabe quanto está pagando no produto que ele consome. Mesmo naqueles produtos básicos do dia a dia, como o arroz e o feijão, ele está pagando imposto e pagando um imposto pesado, porque num quilo de arroz que custa 30 cruzados, ele paga só de imposto, na última fase, o imposto de circulação de mercadorias e mais o PIS e o fim social, 6 cruzados e 60 centavos. Então, o arroz poderia custar 6 cruzados e 60 centavos mais barato se ele não tivesse o imposto. Isso dá em porcentagem quanto? Isso dá em porcentagem... Em relação ao preço sem o imposto, seria 28%? 28%. Em relação ao preço com o imposto, dá 22%. Na cervejinha que ele toma no fim de semana, quando consegue, ele paga 36 cruzados pela cerveja, ele paga 12 de imposto. Na verdade, é um terço do preço de venda que ele paga de imposto. Se não tivesse imposto, seria 50%. 50%. Ele tomaria a cerveja por 23 cruzados e 94 centavos. É assim que eu gostaria que você expusesse. No cigarro que ele fuma, principalmente nos momentos de tensão aí com tantas dificuldades, ele paga num cigarro 42 cruzados, 31 cruzados é imposto. E 10 cruzados e 80 é o que ele realmente fuma. O resto quem fuma é o governo. Quer dizer o quê? 287%? Exatamente. E isto considerando sempre a fase final. E na gasolina ou no álcool, que movimenta o nosso sistema de transportes, na gasolina 47 cruzados e 50 centavos, 16,36 é imposto, 31,14 é preço. Então, se a gente for ver, o custo invisível do governo é muito grande e o contribuinte, por não perceber, normalmente não reage quando há um aumento de impostos ou quando há uma utilização má dos recursos que o governo arrecada. Muita gente pensa, o governo está dando escola de graça, o governo está dando leite de graça, o governo não está dando nada de graça para ninguém. Ele está tributando de todos para canalizar para alguns. Então, este é o problema do imposto indireto. No caso da gasolina, seria perto de 52%, inclusive o compulsório, não é isso? Exatamente, incluindo o compulsório. E o automóvel? Se nós tomarmos o automóvel brasileiro é o mais tributado do mundo. Só na última fase, se nós tomarmos um carro Gol a álcool de 643 mil cruzados, 269 mil praticamente são impostos da última fase. Agora, em relação, se tirasse esse imposto, qual seria a porcentagem em relação ao preço sem imposto? O carro cairia para 374 mil cruzados. Isso quer dizer 72% sobre o preço sem imposto? Sem imposto. Isto nós estamos contando o imposto na última fase, mas se nós considerarmos desde a extração do minério, quando incide o imposto único sobre mineral, se nós considerarmos depois sobre o lingote, onde vai incidir o ICM, o IPI, o PIS e o fim social, depois sobre a chapa, que incide esses mesmos impostos, depois sobre a peça pronta, depois o veículo sai também com o IPI, o ICM, o PIS e o fim social, depois o revendedor ainda vai pagar ICM, PIS e fim social, e depois a empresa vai pagar imposto de renda nas várias fases. E quando se transporta o minério, o lingote, a chapa, obviamente que há impostos naquele serviço. Sobre o combustível incide impostos. Sobre a eletricidade utilizada no processo de transformação do mineral para a chapa, incide impostos. Então, se nós formos realmente verificar toda a incidência de impostos sobre os recursos financeiros utilizados na produção, incide o IOF, então realmente a parcela governo embutida no preço é muito maior que essa. Mas só olhando essa fase
final, essa ponta final, dá para ver que, na verdade, o grande beneficiário da indústria automobilística não é o produtor, não é o usuário, não é o revendedor, é o governo. Pois é, daí, então, aquela coisa que pouca gente sabe, que metade do total dos impostos no país são impostos indiretos, quer dizer, impostos que as pessoas não sabem que estão pagando. E a outra metade são os impostos diretos. E tem o agravante de que, tirando o caso do IPI, que é seletivo, o ICM penaliza mais brutalmente quem ganha menos, porque pesa muito mais na sua renda o consumo de arroz e feijão do que nas rendas mais altas. Perfeitamente. Antônio Carlos, vamos mudar um pouco para você. Por isso que alguém já disse outro dia que o grande Marajá é o leão, né? Porque o problema da carga tributária que eu vejo no Brasil é que, justamente como o doutor Solimel falou, não há um retorno para o contribuinte. Quer dizer, se sente que fundamentalmente são gastos em mordomias com o governo, quer dizer, não há um retorno efetivo. Agora, nessa discussão, hoje em dia, o senhor levanta muito esse aspecto, doutor Maksud, da progressividade. Nós estamos vendo que nesse projeto da Comissão de Sistematização, vingou muito a ideia da progressividade praticamente para todos os tributos. Como o senhor bem esclarece, esse aspecto leva, digamos, a uma discricionariedade muito grande do governo. Ou seja, nós nunca vamos poder estabelecer alíquotas mínimas. Ficaria muito difícil porque há uma abertura para isso. Mas eu notei que no projeto do senhor, o senhor fixa uma leve progressividade justamente para compatibilizar com os impostos indiretos, onde nós não podemos fazer uma diferença entre quem está contribuindo, quem está arcando com o tributo. Gostaria só que o senhor levantasse esse aspecto aqui da progressividade mínima. Pois não, esse problema da regressividade, que aliás nós vamos discutir daqui a pouco, no outro segmento, é um problema extremamente sério, porque a regressividade, no fundo, essa progressividade, no fim, tem objetivo político-ideológico. Há outros pretextos, mas é questão de redistribuição de renda, esse tipo de coisa. Falam que é para a questão de tirar mais dos ricos, porque os pobres não podem pagar, e que há regressividade, etc., mas o objetivo é atingir o patrimônio, a propriedade. O problema fundamental da progressividade é que não há uma regra possível, não se pode estabelecer uma regra. São limites, né? Por que eu vou estabelecer estas alíquotas? Fica completamente aberto e à vontade dos governantes, sejam eles do legislativo, sejam eles do executivo, não importa. Principalmente porque as constituições atuais, esse projeto que está agora de Constituição sendo realizado, ele não faz uma coisa que é fundamental, Solimeu, que é absolutamente imprescindível na Constituição de uma sociedade livre, que é definir o que é lei. Eles dizem assim, quem vai determinar a progressividade do imposto é a lei. Mas ele não diz o que é lei. Quer dizer, qualquer juntamento, limites, né? Qualquer conluio entre partidaristas estabelece, num dado momento, qualquer alíquota máxima. A lei de verdade, ela diz que a lei é uma norma geral de conduta igual para todos. Portanto, a progressividade não existiria no verdadeiro Estado de Direito. Pois não. E outro dado, como o senhor falou, que se não houver uma limitação, uma definição concreta do que é lei, nós vemos que foi mantido o empréstimo compulsório e agora para investimento público relevante. E se deixou muito aberto, amplo, esse conceito de investimento público relevante. Você vê, o que você me diz? Eu acho que a finalidade da tributação é para que o governo faça investimento de interesse público relevante. Para isso existem os impostos. Claro. Agora, criar um imposto... Para investimento quer dizer que os outros não são relevantes. Os outros não são, provavelmente são só para mordomia. Isso aqui é apenas uma abertura A mesma coisa quando se criou o fim social, que era para o governo cumprir suas funções de caráter social. Mas para isso também já existiam os impostos. Claro, afinal de contas, toda a função dele é de caráter social. Simplesmente veio comprovar que o governo não estava utilizando os impostos para aquilo para o qual o imposto foi criado. E agora parece confessar também que não está usando o imposto para o interesse público relevante, mas para o interesse da máquina burocrática e da máquina política. Isso eu acho que fica extremamente óbvio para qualquer pessoa que quer prestar atenção nestas questões. Quem vive distraído vai ficar cada vez mais tendo seu patrimônio espoliado,
estando pagando mais dos seus rendimentos. Eu acho que um ponto relevante que tem que ficar já que claro, nós temos que fazer o intervalo, você, rapidamente, por o favor. ponto relevante é que todos nós somos contribuintes. Muita gente Claro. diz, eu não sou contribuinte, eu não pago imposto de renda. E por isso não presta atenção como o governo gasta. Todos nós somos contribuintes, diretos ou indiretos. Exatamente. Olha, temos que cortar uma pequena pausa e muito obrigado pela presença de vocês.